Está bem, disse Eliseu, vão, podem ir. Alguém disse, venha conosco, sugeriu um deles. E eu irei, disse ele. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores, e enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. O machado de ferro caiu do cabo. E ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. E quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez com que o ferro do machado flutuasse. E ele disse, pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Temos uma Bíblia inteira cheia de grandes milagres. O mar vermelho se abrindo, ressurreição de mortos. Mas aqui agora, nós estamos nos voltando para uma história de Eliseu fazer um machado flutuar. Uma ferramenta que para nós hoje talvez se caiu na água, tá bem, é triste, é emprestado, mas eu vou ali na ferragem e compro um outro. Parece algo tão pequeno, uma história tão simples. Por que que estamos começando o nosso ano? Por que que hoje, nesse culto de ceia, eu estou trazendo a você uma história simples? Porque o Espírito Santo talvez esteja querendo dizer a você que uma das razões pelas quais você e eu precisamos ouvir essa palavra é que precisamos reconhecer o início das nossas lutas, o início dos perrengues na nossa vida, o início das dificuldades nas nossas vidas, porque quase sempre a maioria das coisas com as quais que você vai se deparar começa pequeno. A maioria das lutas que você vai enfrentar começam de uma maneira pequena, mas enquanto você não identifica, enquanto você não reconhece, enquanto você não trata elas no estágio pequeno, enquanto ainda são pequenas essas coisas, elas vão crescendo. E conforme elas vão crescendo, isso vai demandar muito mais trabalho. Isso vai demandar muito mais esforço. E se você não lidar com ela, ela vai trazer prejuízo à sua vida. Vai sabotar os seus planos. Vai prejudicar os seus relacionamentos. É isso que esse texto começa a nos mostrar. Eles começaram a tratar o problema antes que a casa desabasse, antes que o espaço não comportasse, antes que algo ruim acontecesse. A verdade é que nesse texto nós vimos uma escola de profetas. A Bíblia diz que Eliseu foi um dos maiores profetas. Vocês conhecem a história que quando ele pediu a Elias, Elias disse, o que você me pede? Ele disse, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. E se você perceber na Bíblia, Eliseu fez exatamente o dobro de milagres de Elias. Se Elias já foi um grande profeta, Eliseu foi o maior profeta. Um homem de grandes feitos. E devido à influência, à fama, ao poder, à graça de Deus, a escola de profeta cresceu demais. Havia muitos alunos, muitos interessados nas coisas de Deus. Você já percebeu que quando Deus abençoa a sua vida, isso também cria alguns problemas? Às vezes a gente acha que problemas é só quando você tem dificuldades, quando você está em lutas, mas não. Quando você é abençoado também, isso gera alguns problemas. E o texto diz que chegou um momento em que esses meninos, esses garotos disseram assim, poxa vida, tia, isso aqui virou um negócio, isso aqui está muito ruim, isso é uma droga. Antes eu chegava e podia ter um lugar bom para mim, agora eu chego e está tudo tomado. Eu agora chego, não consigo mais botar o meu carro aonde eu queria, deixava aqui dentro, bem na portinha, agora eu tenho que deixar meu carro lá do lado de lá da rua. Tem muita gente. Isso era bom quando nós todos nos éramos 100 pessoas e nos conhecíamos, íamos um na casa do outro, estávamos sempre juntos. Hoje são 3 cultos. Eu não vejo, venho de manhã, não conheço ninguém, venho de tarde, não conheço ninguém, venho de noite, não conheço ninguém. A coisa está complicada. A verdade é que se você focar no versículo número 1,
que a gente acabou de ler, diz que os discípulos chegaram e disseram a Eliseu: o lugar em que nós estamos é pequeno demais. O lugar em que nós estamos é apertado demais. E eu sou obrigado a dizer a vocês que muitas pessoas vivem a sua vida apenas no versículo 1 e não vão para o versículo 2. Muitas pessoas vivem com frequência a sua vida no versículo 1 e não vão para o versículo 2. Muitas pessoas vivem no versículo 1 e o versículo 1 é o problema. O lugar está apertado. Por isso Deus está dizendo a você, nesse ano, na sua vida, pare de viver no problema. Pare de viver no versículo número 1. Ah, isso não está dando certo, isso não está bom, isso não está funcionando, a gente não está mais se encaixando, nós não gostamos disso. Pare de viver no problema, pare de viver no versículo 1. É isso que Deus está dizendo a você. Ah, mas a verdade é que nós precisamos, ainda agora de manhã, ouvir alguém dizer assim: nós tínhamos que botar uma cobertura no estacionamento, porque eu acabei me molhando, larguei meu carro lá e vim para cá. Ah, o estacionamento está muito pequeno. Ah, está muito quente aqui dentro, não dá mais, tem que botar mais ar-condicionado. Ah, o espaço das nossas crianças está muito apertado, eu nem deixo a minha criança nesse berçário, tem muita criança na sala de aula. Nós precisamos tirar as crianças daqui e botar num prédio novo. São muitas as coisas que às vezes nós estamos no versículo número 1. Mas sabe o que é mais interessante? A única coisa sobre o problema que os discípulos falaram é que quem causou o problema foi Deus. Foi Deus que causou o problema. Porque, gente, eu me lembro que assim como os discípulos, talvez esses meninos, há uns anos atrás, disseram: Deus, nós precisamos de mais vocacionados. Nós precisamos de mais homens que se interessem pela palavra de Deus. Nós precisamos de mais missionários. E agora eles estão reclamando porque tem gente demais. Às vezes nós não percebemos que o nosso problema hoje, como Igreja Batista Filadélfia, é resultado da bênção de Deus. É resultado de Deus estar fazendo coisas na vida de mais famílias. De Deus estar salvando mais pessoas. De Deus levando mais pessoas a amarem, a desejarem conhecer ao Senhor. Por isso, nós precisamos parar e perceber se muitas vezes nós não estamos reclamando de algo que até então era o alvo da nossa oração. E Deus ouviu a nossa oração e a gente está dizendo: agora tem que fazer alguma coisa, tem que dar um jeito. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles não disseram: olha, essa igreja está muito apertada, está muito complicada, não consegui botar minha criança no Philadelphia Kids porque está lotado, não consegui mais sentar mais na frente, o ar-condicionado não dá conta, então eu vou embora. Não foi isso que eles disseram. Por isso, eu quero desafiar você, toda vez que você for tentado a reclamar, toda vez que você for levado a reclamar, isso deveria se tornar na sua vida um gatilho, um convite para você criar, para você construir algo. Não fique na reclamação, não fique dizendo: está apertado, está ruim, não está bom, não. Saia do versículo 1. É isso que Deus está dizendo. Porque, gente, vamos ser honestos. Muitas vezes o estágio da reclamação é o estágio que você precisa passar para mudar, para melhorar, para crescer, para progredir. Então, muitas vezes na nossa vida, vai haver momentos em que as coisas não vão ser boas e nós vamos ser tentados a reclamar. Quantos estão passando a sua vida apenas no versículo 1 reclamando? Mas esses jovens nos ensinam que existe um versículo número 2. E observem que eles foram ao profetas e eles não foram repreendidos por reclamar. Eles não foram repreendidos porque eles trouxeram uma reclamação e ao mesmo tempo disseram o que iriam fazer. Em contrapartida, eles foram abençoados por continuar.
O profeta não disse, não, você deve ser agradecido a Deus por tudo que você tem. Se está vivendo assim, agradeça a Deus, aceite. Não, se conforme, a vida é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Não. Nós percebemos que ele estava muito mais disposto, o profeta, a dar permissão para que eles, apesar de algo que os incomodava, agissem para que a sua realidade fosse mudada. O profeta estava disposto a dar permissão a eles. Por isso eu quero que você entenda que às vezes você está querendo, você está orando, pedindo permissão a Deus por algo que Deus está dizendo, meu filho, para de orar e age. Para de orar e faça alguma coisa. Porque às vezes você está orando, reclamando, você está orando se preocupando, e Deus já deu a você a permissão para você agir, para você consertar, para você criar, para você construir alguma coisa. No Velho Testamento, o profeta representava Deus. O Espírito Santo não habitava nas pessoas como hoje habita na igreja. Então o profeta representava, falava por Deus. Por isso que hoje nós não temos mais profetas como Eliseu. Porque hoje o Espírito Santo habita no coração de todo homem e toda mulher que fazem parte do corpo de Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus. Por isso que quando eu digo o lugar aonde você encontra-se com Deus, o lugar onde você se encontra com Deus, eu não estou falando que é um prédio, que é esse lugar. Eu não estou falando aqui que nós precisamos agora, a coisa está apertada, está difícil, nós vamos construir, nós vamos ampliar. Inclusive depois da mensagem eu quero que você fique atento, que eu quero compartilhar com você algo que nós vamos fazer para melhorar as nossas estruturas físicas. Mas o que eu quero dizer para você, que o lugar onde você se encontra com Deus nunca foi um lugar, um edifício, um templo, um prédio. O versículo 1 diz que os discípulos chegaram a Eliseu e disseram, estamos com um problema. Está apertado. Não foi Eliseu que chegou a eles e disse, vocês perceberam que está ruim? Se o profeta representava Deus, isso não é significativo. Isso não é algo que nós devemos pensar. Será que eu e você muitas vezes não esperamos que o profeta venha e diga para você, tu está vendo que tu está nesse aperto? Tu está enxergando? Existem coisas que Deus nos diz claramente. Existem coisas que Deus fala de uma maneira clara e não são sugestões, não são opiniões, não são conselhos, são mandamentos. Quando Deus diz, você deve fugir da imoralidade sexual, isso é uma coisa clara. Então não precisa orar para saber qual é a vontade de Deus, se você deve ter um caso ou não deve ter um caso. Você não deve ter um caso. Eu não sei se perdoo o que fizeram comigo. Deus é bem claro, se você não perdoar, você não será perdoado, você deve perdoar. Queira goste ou não goste, é uma coisa clara. Eu não sei se Deus quer que eu fique em Canoas ou eu me mude para Florianópolis, para Santa Catarina. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é que você obedeça a Deus aqui em Canoas ou lá em Florianópolis. Não importa para Deus se você está em Florianópolis ou se está em Canoas. O que importa é que você viva a sua vida ouvindo a Deus, se posicionando diante daquilo que Deus se revela. Porque quando você não ouve a orientação de Deus, quando você não obedece a orientação de Deus, você traz prejuízo à sua vida. Você traz confusão à sua vida. Por isso, eu quero que você perceba uma coisa. Aqueles meninos não pediram nada ao profeta, a não ser permissão. Eles não pediram nada aos profetas, a não ser permissão. Eles tinham um plano. Nós vamos até o Jordão. A verdade é que existem pessoas que estão esperando que Deus fale. Estão esperando que Deus mostre, uma coisa sobrenatural aconteça, enquanto que Deus está esperando que você haja.
que você avance. Existem pessoas que às vezes estão esperando que Deus se mova, mas Deus está dizendo: eu quero que você se mova, que você haja, que você multiplique aquilo que eu já coloquei na sua mão, que você tome uma atitude. Por isso, olhando para a vida desses meninos, nós percebemos que eles não apenas reclamaram de uma coisa, mas eles estavam dispostos a mudar essa coisa. Eles estavam dispostos a trabalhar por essa coisa. Eles estavam dispostos a colaborar para que essa coisa fosse mudada. Por isso hoje você tem diante de você um ano, você tem uma vida e você precisa, com a graça de Deus, estar disposto a agir, a se mover. O que você está esperando que aconteça sobrenaturalmente, externamente falando? Que o ar-condicionado volte a funcionar? Oh, Jesus, isso aí é que nem o David pregou sobre fornalho. E agora eu estou falando que não pode reclamar. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu acho que isso é a oração de revide do David. Oh! Eu tenho mais fé que o David. É lá. Gente, muitas pessoas já me falaram, já compartilharam comigo, que elas vêm à igreja, vêm a um culto, e elas são ministradas. Elas têm um encontro com a presença de Deus. E isso é tão forte, isso é tão impactante, que eles saem daqui com a certeza de que podem fazer qualquer coisa. Que agora vai, que agora as coisas vão mudar. Que eu senti, Deus falou, foi tão real, tão poderoso, eu me quebrantei, eu senti. Sai aqui, mas o que acontece? Passa 3 dias, 4 dias, uma semana e... As pessoas saem, eu tenho agora um plano. E eu pôr um plano, uma boa motivação. Eu vou construir a minha casa, a minha família. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou restaurar o meu casamento. Eu vou fazer algo para Deus. Eu vou fazer diferença com a minha vida. Eu vou mudar a minha postura com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha atividade física. Eu vou mudar a minha maneira, a minha mente. Eu vou pensar na minha carreira, no meu futuro. Eu vejo diante de mim um trabalho que eu preciso fazer para mudar o meu temperamento. Vai ser diferente, vai ser bom. Eu tenho um plano e agora Deus falou e eu vou. Mas passa 3 dias, 3 semanas, 3 meses e o plano fracassa, o plano desmorona. E talvez a razão pela qual o seu impulso, a sua motivação dura apenas esse tempo, dura apenas esse pouco, é porque você apenas obtém a permissão e você tem o seu plano. É porque você tem apenas a permissão e um plano. Eu quero que você entenda que talvez nesse ano, as coisas mais importantes que vão acontecer na sua vida estão justamente fora do seu plano. Se você entender e compreender a presença de Deus e vivenciá-la, esses meninos estão animados. Eles vão construir algo para Deus, algo bom. Eles vão ampliar a escola dos profetas. Eles vão fazer algo e eles vão lá e pedem a bênção ao profeta que representa Deus. E ele diz: vão, façam. Eles têm a bênção. Talvez você esteja querendo fazer algo para Deus. Agora, aqueles meninos têm a permissão do profeta. E fazendo um adendo aqui, Eliseu não parecia ser um cara de muitas palavras. Eliseu parecia ser um cara meio temperamental. Isso sou eu que estou dizendo, não está na Bíblia. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente subentende. Para vocês terem uma ideia,
Eliseu era careca. Todos os grandes homens de Deus são carecas. Tem misericórdia, já não é mais grande homem de Deus quem fala uma coisa dessa. Eliseu era careca e certa feita ele estava andando e uma gurizada começou a dizer: lá vai o carecão, ei carecão, sobe, sobe. Falando em referência a Elias, que subiu numa carruagem de fogo. E a Bíblia diz que Eliseu não gostou não. E Eliseu olhou para trás e disse assim: aham, careca, vocês vão ver o que é careca. E amaldiçoou eles e saiu uma ursa do mato e devorou todo aqueles guri que estavam chamando o homem de Deus. Então não chame um homem de Deus de careca. Agora você imagina Eliseu, o homem que mudou o rumo de guerras, o homem que fez milagres, o homem que ressuscitou mortos, o homem que reverteu situações calamitosas na nação, e agora um aluno, um discípulo, um garoto, precisa ter muita coragem para ele chegar e dizer assim: ô Eliseu, eu não sei se tu está sabendo, né? Mas tu não colocou nós numa furada, tio. Nos trouxe para cá para um culto onde o ar-condicionado não funciona, está apertado, para entrar no banheiro é uma fila terrível, tem muita gente, está todo mundo mexendo nas minhas coisas. Teria que ter muita coragem para chegar para ele e dizer: não está bom o que você aprontou para nós. Mas o verso 3 ainda é mais significativo ainda, porque a gente não sabe o nome desse menino, a gente não sabe nada a respeito dele, mas o que esse menino fez foi extremamente importante, porque eles chegaram diante de Eliseu e disseram: Eliseu, está apertado, mas nós não vamos ficar no problema, nós temos uma ação, nós temos uma solução, nós vamos até o Jordão cortar a árvore se você permitir. E ele disse: vão, eu permito, eu abençoo, façam. Mas esse menino no versículo 3, ele não tinha noção de quão importante era a sua intervenção. Parece algo ocasional, mas não é. Um deles disse: eu vou perguntar se ele não quer ir conosco. Talvez os outros disseram assim: tira isso da cabeça. Tu vai querer que Eliseu, um homem de Deus, com tantas coisas importantes, um homem que fala com o rei, um homem que fala com Deus, vá para a beira de um rio com mosquito, com um machado, cortar a árvore? Ele tem coisas muito mais significativas e importantes para fazer. Mas esse menino disse não. Apesar dele ser o profeta, o homem de Deus, o grande homem de Deus, eu posso e eu vou perguntar. Porque provavelmente aquele menino disse: eu não quero apenas a permissão de Deus. Eu não quero apenas a provisão de Deus. Eu não quero apenas o meu plano. Eu quero a presença de Deus comigo. Lembre-se, o profeta representa a palavra de Deus, a presença de Deus. Por isso, eu quero que você entenda o que eu quero lhe dizer essa manhã. Não vá atrás da sua meta, não vá atrás do seu plano, não vá atrás dos seus sonhos sem o seu Deus. Não persiga um alvo, não persiga um sonho, não persiga um objetivo sem Deus. Por quê? Porque do contrário você vai fazer como muitas pessoas fazem: se empolgam momentaneamente, sentem algo momentaneamente, têm uma permissão e se lançam. Mas depois de um tempo, depois de uns dias, depois de semanas, talvez de alguns meses, quando as coisas não dão certo, quando as coisas desmoronam, simplesmente diz: não valeu a pena, não deu certo, a fé não funcionou. Eu quero que você entenda que não é que a fé não funcionou, é que você depositou a sua fé na fé. Existem muitas pessoas que estão depositando a sua fé na fé e não no Deus que lhe deu a fé. Gente, nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Deus. Por isso, o seu plano deve ser: o meu plano é a sua presença. Esse deve ser o nosso plano. O meu plano é a presença de Deus. Por isso que nesse ano eu mudo
O lugar da onde eu estou na presença de Deus. A presença de Deus não é um culto aonde eu vou, não é uma reunião aonde eu participo, mas não. A presença de Deus está onde eu estou, está no meu carro, na minha casa, na minha situação que eu estou vivendo. A presença de Deus está andando comigo aonde eu vou. É isso que nós aprendemos. Precisamos de um plano. Mas que o plano seja a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Mas vamos ser honestos. Isso é uma mudança de mentalidade. Porque nós temos uma tendência a querermos controlarmos as coisas. Eu vou cortar uma árvore e vou construir uma casa. Pronto. Nós temos a mentalidade de que nós temos a permissão e que a gente vai e faz e acontece. Nós temos a pretensão de achar que podemos projetar perfeitamente todas as matizes, todos os desdobres da nossa vida. Mas eu quero que você entenda que uma coisa que você não percebeu, uma coisa que você não viu chegando, vai exigir de você aquilo que você esqueceu de ter com você. Aquilo que você esqueceu de trazer com você, que é a presença de Deus. O menino chegou e disse: venha conosco, Eliseu. Por quê? Porque ele disse: eu não quero isso sem Deus. Eu quero um plano, e eu quero que esse plano seja Deus. Porque, vamos ser honestos, às vezes eu nem sei o que eu vou precisar. Às vezes eu nem sei o que a vida vai me colocar. Então eu não sei quais os recursos eu tenho que levar no bolso, quais as coisas que eu tenho que levar na mochila. Então eu preciso de um Deus que diz para mim: eu sou o que sou. O que Deus está querendo dizer quando Ele diz eu sou o que sou? Ele está dizendo que quando você se depara com um mar que você não pode passar, Ele é o Deus que abre o mar. Quando você está num lugar onde você não tem água, Ele é o Deus que faz brotar a água da rocha. É o Deus que seja aquilo que você precisa. Deus está dizendo a mim e a você: eu serei o que você precisa que eu seja, enquanto você caminha, se você caminhar com a consciência da minha presença. Se você buscar a minha presença, se você querer não apenas a minha permissão, mas você querer a minha presença com você. E como eu disse no começo, mas pastor, tu acabou de dizer que Deus, o Espírito Santo, habita no coração dos seus. Então, o que eu quero dizer para você, que a questão não é que Ele não esteja com você. Não é uma questão de você ter algo, não, é uma questão de vontade. Você quer envolver Deus na sua vida? Você quer envolver Deus nos seus planos? Você quer envolver Deus nos seus negócios? Sabe o que é interessante? Os meninos vão perguntar a Eliseu: podemos cortar? Ele disse: pode. E ele ficou esperando ser indagado se ele queria ir junto. Ele não se ofereceu. Ah, mas se Deus quisesse, se Deus quiser, e se Deus estiver esperando que você o convide a fazer parte dos seus planos? E se Deus estiver convidando você para que você o envolva nas suas decisões e nas suas escolhas? Porque muitas pessoas acham que se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você se surpreenderá, você ficará surpreso onde Deus se encontraria com você se você o levasse junto. Você se surpreenderia com a presença de Deus em momentos, em situações, em circunstâncias, se você
o envolvesse nos planos da sua vida. Por isso, por que esperar? Por que esperar pela presença de Deus quando Ele pode estar presente todos os momentos, todas as circunstâncias da nossa vida? E o texto diz então que Eliseu disse, eu vou. Eles o convidaram. E aqui está o que eu falei do menino. Talvez muitos disseram assim, mas tu tem muita coragem, convidar o grande homem de Deus para ir cortar mato lá no meio do rio. Mas ele foi. E agora eles estão lá cortando árvore, fazendo o que eles se proporam. Mas observe como Deus se importa com as pequenas coisas. O texto diz, e um deles cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou e o cabo caiu na água. E ele gritou, o que vou fazer? O machado era emprestado. Você já esteve indo bem com a permissão de Deus, fazendo algo que você sabe que é o que Deus gostaria para a sua vida? Você já esteve indo bem, fazendo algo e de repente, algo simplesmente quebra. Algo simplesmente se perde. O texto nos diz que de repente algo saiu do controle, algo se perdeu. E o que o menino fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ai, Senhor, ele clamou. Quando as coisas não vão bem com você, com quem você fala primeiro? Quando você cai, com quem você fala primeiro? Quando algo se perde, quando algo se quebra, com quem, em quem, como você busca ajuda? Aquele menino disse, eu preciso de ajuda. E agora eu quero que você se lembre de uma coisa. Ele só pode dizer, ai Senhor, porque ali estava a presença de Deus através do profeta. Lembre-se, se um deles não tivesse voltado e pedido que ele estivesse lá, não haveria ninguém para ajudar, não haveria ninguém para socorrer quando o plano não dá certo. Você tem um plano, mas você tem a presença de Deus com você. Não é apenas um plano, precisa ser um plano com a presença de Deus. O plano precisa ser a presença de Deus na nossa vida. E o grande homem de Deus, o grande profeta de Deus, aquele homem que tinha a graça de Deus para mudar os rumos de guerras entre nações, se importou para ajudar um menino a recuperar um machado, um simples machado. Deus está dizendo a você, eu me importo com aquilo que importa para você. Eu me importo com aquilo que algumas pessoas talvez digam, isso é tão insignificante, é tão pequeno, mas para você tem o seu valor, tem o seu preço. Deus conhece até a quantidade de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. Por isso, Deus quer ajudar você a recuperar o que se quebrou. Deus quer ajudar você a recuperar aquilo que se foi nesse ano. E o profeta perguntou, onde caiu? Observe que ele poderia ter dito muitas coisas. O profeta poderia ter olhado para ele, você é um babaca, tia. Tu não sabe cuidar de um machado. Por que tu foi pedir um machado emprestado? Por que você foi tão precipitado? Por que você não... Não. Ele não condenou o menino. Ele simplesmente pediu ao menino onde foi que caiu. E o menino guiou o profeta até um lugar. E lá o profeta trouxe o machado à tona. Fez com que o machado flutuasse. Quando ele mostrou o lugar onde caiu, o milagre aconteceu. O que quebrou na sua vida? O que se perdeu na sua vida? Mostra a Deus. Fale a Deus. Confesse a Deus, se abra diante de Deus, reconheça, porque Deus quer reconstruir o que se quebrou, o que se perdeu, o que tem se quebrado na sua vida. Por isso o versículo 3 é fundamental, quando os discípulos disseram, venha conosco. Nós não queremos apenas permissão.
Isso significa que Deus não quer estar na sua vida apenas quando as coisas vão bem. Deus não quer estar na sua vida apenas quando você está construindo, quando você está fazendo coisas boas. Não. Deus quer estar com você mesmo quando algumas coisas, algumas áreas da sua vida quebram. Deus quer estar presente na sua vida mesmo quando você perde algumas coisas, quando você quebra algumas coisas, quando algumas coisas não saem conforme o planejado. Mas observe que existe uma parte que Deus faz e uma parte que Deus faz. Existe uma parte que você faz, existe uma parte que Deus faz. Você não pode fazer o ferro flutuar. O menino não podia fazer o ferro flutuar, mas Deus pode. Por isso, graça é onde Deus encontra você, e fé é onde você encontra Deus. O menino não podia fazer o ferro flutuar, mas o menino podia dizer aonde o ferro caiu. O menino podia dizer, caiu, quebrou, eu perdi, eu estraguei. O menino podia confessar, se abrir, se arrepender, se abrir diante de Deus, e Deus podia trazer à tona. E o ferro flutuou, e Eliseu disse, agora você tem que pegar ele. Em outras palavras, o machado continuava quebrado, porque não estava no cabo, mas agora estava na mão do menino. E o menino precisava recolocar no cabo e voltar a trabalhar. O que Deus está nos ensinando, que muitas pessoas acham que só podem se encontrar na presença de Deus depois de consertarem tudo o que fizeram com a sua vida, depois de consertar todas as pisadas de bola, depois de se tornarem perfeitos, resolver todos os seus problemas, todas as suas mazelas. Muitos pensam que só podem se encontrar num lugar santo, num lugar sacro, num lugar assim, num lugar assado. Mas o lugar onde você se encontra com Deus é o lugar onde você mais precisa dele. O lugar onde você se encontra com Deus é o lugar onde você mais precisa dele. Porque se o machado não tivesse caído, não teria havido milagre. Deus se revelou na vida daquele menino justamente quando algo se quebrou, como algo se esperou. Por isso, pare de esperar por Deus no lugar futuro. Pare de esperar a presença de Deus que vai acontecer lá na frente, numa próxima ocasião, quando as coisas estiverem assim, estiverem assadas. Não! Deus quer se encontrar com você agora, na sua vida, estar presente na sua vida. Deus quer que você encontre um milagre, você revele a Ele, mostre a Ele, e Deus vai fazer flutuar, erguer, e você vai pegar isso e vai agir e vai reconstruir. Você precisa de um milagre. E o milagre Deus faz flutuar o ferro. Mas você precisa pegar o ferro. Que esse ano seja o ano de uma recuperação. Que esse ano seja o lugar onde você se encontre com Deus. Que esse ano seja o lugar onde você se encontre com Deus em qualquer lugar. Porque, gente, se a igreja, se o culto, é o único lugar onde você se encontra com Deus, o lugar onde você se encontra com Deus é muito pequeno. Se você, para se encontrar com Deus, precisa de um pregador, de um louvor, de uma música, de um lugar, de uma sintonia, o lugar que você se encontra com Deus é muito pequeno. Expanda a sua expectativa, a sua perspectiva da presença de Deus. Porque Deus não está esperando que você venha até Ele. Ele veio até você através de Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a ousadia que esse menino teve. De chegar ao plano de profeta e dizer assim, está pecado, está pequeno, mas eu tenho uma atitude, eu não vou ficar reclamando, eu quero uma coisa diferente, e eu quero que você vá comigo. O que você quer para a sua vida? O que você quer para os seus relacionamentos? Deus deseja, mas está esperando que você não apenas tenha a permissão dele, mas deseje, busque a presença dele na sua vida. Ele quer ser o seu plano. Ele quer ser aquilo que você talvez nem saiba que vai precisar. Mas ele diz, se você passar pelo fogo, eu vou ser uma capa que vai te guardar.
Se você passar pelas águas, eu vou ser um salva-vida, que você não vai se afogar. Se você passar pelas trevas, eu serei uma lâmpada que vai te iluminar. Eu serei o que você precisa, se você me convidar para andar com você. Se você andar na consciência da minha presença. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Vamos orar, fique em pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E fale com Deus. Quanto tempo tem durado o seu impulso, o seu ímpeto, os seus planos? Talvez você tenha permissão, você esteja fazendo a coisa certa, mas você não está com a presença de Deus. Talvez você precisa dizer a Ele aonde quebrou alguma coisa, aonde caiu, para que o milagre aconteça. Deus está querendo estar presente na sua vida, não apenas quando você constrói, quando você edifica, quando você está avançando, mas quando as coisas quebram, quando as coisas se perdem. Fale com Ele. E eu gostaria de orar com você que gostaria de dizer: Deus, esse ano, eu quero que o meu plano seja a Tua presença. Eu não quero dar um passo, eu não quero me mover, eu não vou decidir, eu não vou escolher, eu não vou fazer nada sem a Tua presença. Me ajuda. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está e nós vamos orar. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti, que muitas vezes as coisas começam pequenas e nós ficamos esperando que Deus faça algo e não saímos da reclamação. Ficamos totalmente, Pai, parados, estagnados e não tomamos a decisão de buscar a bênção, o favor do Senhor e fundamentalmente a presença de Deus. Mas como esses meninos, Pai, nós queremos sair do versículo 1 da reclamação e formos construir, edificar. Mas acima de tudo queremos o nosso plano, é a Tua presença. Porque quando as coisas saírem do controle, quando as coisas não saírem como nós pensamos, quando as coisas se perderem, quebrarem, nós temos alguém para dizer: ai, meu Senhor. Então agora te revela a vida do teu filho e a tua filha de uma maneira clara, que ele perceba, que ele entenda aquilo que precisa ser mudado, transformado na sua vida. E que possamos nos voltar inteiramente, o nosso coração e a nossa mente, para entendermos que precisamos viver na Tua presença. E que a Tua presença é vivida e experimentada em todos os lugares onde estamos. Porque o Espírito Santo de Deus vive e habita nos nossos corações, em nome de Jesus. Você agora, amém, você pode pegar o seu pão e o seu vinho. E nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Oramos. Pai, esse pão e esse vinho representam, simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue que foi partido e quebrado, moído naquela cruz por nós. Mas eles também representam a Tua presença que está conosco. O Senhor está aqui. O Senhor é palpável. O Senhor agora, Senhor, está presente, vai ser sentido, percebido pelos nossos sentidos, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, pelo nosso tato. O Senhor é o nosso Deus. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus traga essa compreensão ao coração do teu filho e da tua filha, que nós somos chamados a nos assentarmos à mesa do Senhor, aonde Ele deposita o seu óleo sobre a nossa cabeça, onde Ele faz o nosso cálice transportar, aonde o Deus está presente e põe por terra tudo que não é do Senhor. O Deus que recupera, o Deus que salva, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz o milagre.
Então nos abençoa. E que esse pão e esse vinho sejam vidas na vida dos teus filhos. Cura na alma, no corpo. Em nome do Senhor. Amém. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele tomou um pão, partiu e disse: esse pão representa, simboliza o meu corpo que é partido por vocês. E eu quero que vocês o comam todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Comamos o pão. Depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice representa, simboliza o meu sangue que é derramado por vocês. E eu quero que vocês o bebam todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Bebamos o cálice. Pai, muito obrigado pelo privilégio. Dai-nos a Tua graça. Fala ao nosso coração e nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém. Você assente-se, por gentileza. E eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, que eu quero compartilhar com vocês algo que tem a ver com o que nós falamos. Nós, como a graça de Deus, Deus ter nos abençoado. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas existem ainda centenas de milhares de pessoas nessa cidade que precisam ser alcançadas. E Deus tem nos colocado no coração o desejo de levarmos a mensagem que muda. Hoje começamos os nossos 3 cultos. E vamos ser honestos, 3 cultos é pesado. Não estamos reclamando, porque sabemos que Deus está nesse negócio. É resultado da bênção de Deus. Nós oramos pela sua vida para que você estivesse aqui há 30 anos atrás, quando nós éramos 100 e poucas pessoas. Nós dizemos, nós sonhamos com 1000 e poucas pessoas reunidas, e hoje nós estamos com quase 2000 pessoas nos cultos de domingo. Então nós estamos orando e nós entendemos que Deus nos chama para agir. Não adianta ficar só orando, precisamos agir. E como igreja decidimos ontem em uma assembleia agir para ampliarmos a nossa entrada aqui para Coronel Vicente. A nossa entrada pela Coronel Vicente é só o nosso terreno de 16 de entrada. Então nós estamos adquirindo o terreno da antiga ferragem. Bota ali para nós, por gentileza. Essa ferragem, que não funciona já há alguns anos, do lado do nosso templo. Bota o outro slide, por gentileza. Só para você ter uma ideia, são 180 metros quadrados de área, 90 embaixo, 90 em cima. Nós vamos então, volta a próxima foto, por gentileza. Nós vamos tirar, bota o outro slide. Nós vamos tirar a cerca dali, ó. Ali a seta ficou bem em cima da casa, nós não vamos derrubar a casa. Mas aí nós vamos ter um acesso reto. No espetáculo de Natal, agora, na hora da chuva, já então vamos facilitar o nosso acesso pela Coronel Vicente e vamos poder usar, volta o outro slide, por gentileza. O outro. Nós vamos poder usar o espaço de baixo com frente para a Coronel Vicente, nós vamos reformá-lo e vamos poder usá-lo para o nosso costuração na parte de baixo, que é o nosso ministério de mulheres que costuram, então elas vão ter um acesso sem precisar abrir toda a igreja. Hoje, muitas vezes, para fazer a coisa, precisa abrir os mais de 2.000 metros quadrados de área, vão ter um acesso direto para Coronel Vicente. Em cima nós vamos reformar e vamos fazer salas para aconselhamento, que as pessoas vão ter poder, e vamos usar esse espaço, então são 190 metros a mais de instalações e uma entrada mais ampla para não haver o gargalo que a gente tem acontecido. Antes da enchente, esse proprietário já tinha botado isso a vender há mais de um ano atrás, mas o valor era extremamente fora da realidade. A gente conversou com ele e não teve conversa. Mas ele ficou de mais de um ano em 3 imobiliários e não conseguiu nenhuma proposta significativa. Um pouquinho antes da enchente, nós estávamos conversando e veio a enchente. E daí, depois da enchente, aconteceu tudo o que aconteceu. E agora, depois da enchente, nós voltamos a conversar e nós conseguimos acertar com ele uma proposta que nós entendemos que é boa para ele e boa para nós como igreja. Um preço justo dentro da realidade. E o valor, bota aí.
O valor é R$700 mil, para um terreno de 10 por 30, mais 190 metros quadrados. Como a gente vai pagar isso? Pode botar adiante. Nós vamos dar uma entrada de 300 mil, 11 de 15 mil, uma de 35, 11 de 15 mil e mais uma de 35. Então nós vamos levar 2 anos para pagarmos os R$700 mil. Ele aceitou essa proposta, a igreja ontem em assembleia aprovou. Então agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos fechar o negócio. Qual é o nosso alvo? Toca adiante. Eu gostaria que você orasse, como esses meninos aqui da história. O que você pode fazer? Um deles foi lá e pediu um machado emprestado. Eu gostaria que você orasse e dissesse assim: Deus, o que você quer que a nossa família faça parte? Porque nós precisamos levantar o dinheiro da entrada, R$300 mil, e nós precisamos de no mínimo R$100 mil para reformar, para podermos começar a usar as instalações, porque precisa de uma reforma. Então, o nosso alvo é nesse mês de março e no mês de abril, nós levantamos R$400 mil. Há pouco tempo atrás, há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, nós levantamos 1.500 cotas de R$1.000. Nós não vamos fazer cotas, não vamos fazer nada. O resto do pagamento vai se diluir na vida normal da igreja. Mas nós precisamos levantar essa oferta. Então eu quero que você ore a Deus e junto com a sua família você diga assim: Deus, o que Deus está nos levando, o que Deus está nos impulsionando, o que Deus está nos colocando, que é a nossa contribuição. Nós não vamos só reclamar que a coisa está ruim, nós não vamos só reclamar que não está bom, nós não vamos só questionar isso, nós vamos agir, nós vamos fazer alguma coisa. E para saber que você deu essa oferta, como vai ser? Toca o outro slide. Você vai colocar 40 centavos no seu Pix. Se você fizer um Pix para essa oferta e você vai doar R$1.000, você doa 1.040 centavos. Porque daí o nosso financeiro sabe que toda a oferta, que o final estiver em 40 centavos, é destinado para a compra do terreno. Gente, eu digo a vocês que eu louvo a Deus porque Deus tem nos trazido até aqui e Ele tem muito mais para nós. Mas tudo passa por desafios de fé. Olha Deus, se Deus disser que você não deve fazer nada, quem sou eu para dizer que você deve fazer? Mas eu acho que nós estamos com esse santo problema de espaço, de instalações, porque Deus tem nos abençoado. E não teria sentido nós dizer: Deus, está ruim, e Deus está dizendo: hajam, façam. Eu já coloquei na mão de vocês a iniciativa, eu já coloquei no bolso de vocês os recursos, eu já coloquei no coração de vocês a paixão, o desejo de fazer diferença e mudar a realidade da cidade de Canoas, do estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do mundo. Então, convido você a participar desse desafio conosco. Estamos juntos? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. E agora começou a chover bem forte, que é para você e eu não ir embora tão correndo e pensar naquilo que Deus falou conosco. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens sido bom para conosco. E eu sei que esse projeto de adquirir esse terreno vem do Teu coração. Então agora fala o coração do Teu filho e da Tua filha. E como foi dito aqui, não é a quantidade, mas é o coração obediente. Aquela viúva deu aquilo que Deus colocou no seu coração, enquanto muitos deram daquilo que sobrava, daquilo que eles decidiram. Mas nós não queremos andar no nosso plano, nós queremos andar no plano de Deus. Então ministra o coração de cada um, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan e você acabou de assistir a uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nós somos uma família feliz e amiga e eu quero te convidar a nos conhecer melhor, a interagir conosco através de uma das várias atividades semanais e totalmente online que nós dispomos. Nelas, você poderá conhecer novas pessoas, orar umas pelas outras e aprender mais sobre Jesus e como viver melhor nessa época tão desafiadora em que estamos.
Para fazer isso, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela ou no link da descrição. Lá você pode entrar em Sou Novo Aqui e preencher o formulário que nós vamos entrar em contato com você. Viu só como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguarde o teu contato e até logo!